Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de ciências de hoje? Olha só, o nosso cabeçalho vai ficar assim. Então, vamos lá. O cabeçalho vai ficar Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 27 de setembro de 2021. Hoje é segunda-feira. Professora Damares Vilela, o meu nome é escrito com I, né? Turma 4º ano B4, turno vespertino. O nome de vocês e a data de nascimento. A gente vai estudar sobre o capítulo 2 do nosso livro de ciências, viu? E o nosso tema hoje é as células. O que é células, né? A gente sabe que é a menor partícula do nosso corpo, né? É o menor pedacinho. A gente só consegue ver por microscópio, né? Que a gente fala nisso, estudamos no capítulo 1 muito bem, né? E aí, ele fala aqui, ó, que o Roberto Hooke, ele percebeu, né, ao observar um pedaço de cortiça no microscópio óptico, que ela era formada por inúmeras pequenas câmaras vazias, e ele chamou essas câmaras de células. E ele observou também partes vivas das plantas e verificou a presença das mesmas câmaras, só que nesse caso preenchidas por um material gelatinoso, né? A cortiça, como é uma casca de árvore, então ela é mais ressecada, né? Mas partes vivas, tipo folha da planta, caule, ele viu que tinha dentro dessas câmaras, né, dentro dessas células, um material gelatinoso, sabe? E depois, outros pesquisadores, eles viram que o microscópio era muito bacana, né, para poder observar esses detalhes aí das plantas, dos animais, e começaram a fazer uso dele, né? E eles viram que as células estavam presentes em todos os seres vivos que eles examinaram. Olha que bacana. E aí, depois de anos de muitas descobertas, os cientistas chegaram à conclusão de que todos os seres vivos são formados por células, sabe? Aqui a gente tem, ó, reprodução de desenhos feito por Hooke em 1667. Acima vocês viram, né, a ilustração das células de cortiça e abaixo o ramo da planta. Observe a imagem que mostra um corte de folha observado por meio de um microscópio óptico moderno. Foram usados corantes para atingir o interior da folha, né? Então, olha lá, corte de folha visto no microscópio óptico, né? Houve um aumento de 45 vezes do natural e as cores são artificiais. Ele pergunta assim, ó, quais são as semelhanças entre a foto do corte de folha e a ilustração que representa a cortiça elaborada por Hooke? É que a gente visualiza pequenos espaços, né? Pequenas câmaras, né? Depois, o que são essas bolinhas que formam a folha, né? São o que a gente está estudando, né? Que é o nosso conteúdo de hoje, tá? Essa é a nossa resposta. Olha que bacana, ó. A descoberta das células e a biologia, né? A emergência da biologia celular como uma ciência distinta foi um processo gradual para o qual vários indivíduos contribuíram. Mas olha só, para falar assim, ó, a ciência, a biologia celular virou ciência, né? Aconteceu duas publicações, uma pelo botânico Matias, em 1838,
Então, há mais ou menos aproximadamente 200 anos atrás, né? E outra pelo zoólogo Theodore, em 1839. Então, essas duas pessoas, né, o Matias e o Theodore, eles documentaram os resultados de uma investigação sistemática de tecidos vegetais e animais com microscópio, né? E não foi qualquer microscópio, não, foi o microscópio óptico, tá? E esses resultados mostravam células como blocos universais de construção de todos os tecidos vivos, né? Então, o trabalho deles e de outros microscopistas do século XIX foi conduzindo, né, a compreensão de que todas as células vivas eram formadas pelo crescimento e divisão de células existentes, tá? Então, isso é um princípio, né, de teoria celular, viu? Depois, eles vão deduzir de que organismos vivos, eles não são gerados espontaneamente, né? Tipo assim, você não vai ali no mato e você fala assim, nossa, vi um bebê ali, né? Não é assim que funciona, né? Mas eles vão ser gerados a partir de organismos existentes, tá? E aí, o que acontece? Essa questão aí que os organismos são gerados a partir de organismos existentes, ela foi confirmada em 1860, que por um conjunto, olha como o nosso texto tá chique, por um conjunto elegante de experimentos realizados por Louis Pasteur. Olha que bacana, né? Aqui a gente tem uma plantinha, vamos liberá-la aqui para vocês visualizarem. Fala assim, ó, as plantas são formadas por muitas células que se organizam para formar estruturas diferentes, como a folha, o caule e a raiz. Olha que legal, né? Comprimento da raiz, 50 centímetros. Ele explica aqui, ó, pra gente que os seres unicelulares, toda vez que eu falo em único, uni, vai ser né? Aí, olha só, as bactérias são unicelulares, né? E faz um estrago danado na nossa vida, não é verdade? Deixa a gente com dor de garganta, deixa a gente com diarreia, né? Então, assim, é um bichinho muito levado da breca. E aí ele fala assim, ó, no caso desses organismos unicelulares, eles desempenham todas as funções do organismo, né? Então, eles são, assim, poderosos, né? Agora, no nosso caso, a gente é um ser vivo pluricelular, então a gente é formado por muitas e muitas células, né? De vários tipos e tamanhos, né? E ele fala assim, ó, que um girassol, por exemplo, é formado por milhões de células, tá? Tanto os seres unicelulares quanto os pluricelulares, lembra do que a gente fala pluri, é mais de um, né? Plural, lembra do plural? Plural, plural. Singular é um, plural é vários, né? Por exemplo, o girassol, eu tô falando de um girassol. Se eu falar os girassóis, eu tô falando de pluri. Então, assim, ó, e celulares, células, né? Então, eu vou colocar assim, ó, pluricelulares são organismos com muitas células, tá? E a gente sabe que tanto o organismo unicelular como o pluricelular, eles precisam de alimento, né? E eles vão transformar esse alimento em energia para manter suas atividades, e aí eles vão produzir e eliminar resíduos e apresenta ciclo de vida, né? Então, eles nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, podem se reproduzir
e após algum tempo morrem, né? Então é normal isso acontecer, né? A gente nasce, a gente cresce, desenvolve, depois a gente tem filhos e depois a gente morre, não é verdade? Então, assim, ó, e as células, elas vão originar-se de outra célula. Não nasce do nada aqui do ar, né? Pum, nasceu, né? É tudo muito, assim, esquemas, tá? Aqui a gente tem duas perguntinhas, ó. Leia o texto e faça o que se pede. Alguns seres vivos unicelulares, quer dizer, uma célula, produzem o próprio alimento. Eles servem de alimento para outros seres vivos que também se alimentam de animais pequenos ou grandes. Por que podemos dizer que um ser unicelular é um ser vivo? Porque ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre, tá? Utilizando o que você sabe sobre animais e plantas, qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal, né? Então, vocês vão estar colocando aí para nós, né? Utilizando o que você sabe, né, sobre plantas e animais, qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal e por quê, né? Então, vocês vão responder aí bem tranquilo, acredito que não vão ter dificuldade, né? Olha que bacana, ó. O princípio de que as células são geradas apenas a partir de células pré-existentes e herdam suas características a partir delas, fundamenta toda a biologia e lhe confere um aspecto único. Em biologia, as questões sobre o presente estão inevitavelmente ligadas às questões sobre o passado, né? Então, a gente tem que, no estudo aí da biologia, das ciências, a gente tem que, a gente sempre vai vincular passado e presente, tá bom? E aí, o que ocorre? Então, para a gente entender por que as células e os organismos de hoje se comportam dessa maneira, a gente precisa entender a sua história, né? Todo o caminho até as origens das primeiras células sobre a Terra, né? E tem um moço chamado Charles Darwin que ele forneceu pra gente a ideia-chave que torna compreensível essa história, né? Ele fez uma teoria sobre a evolução que foi publicada em 1859, isso há mais ou menos 150 anos atrás. A gente pode até calcular, né? Fazer 2021 menos 1859 para a gente saber há quantos anos atrás que foi publicada essa teoria. E ele vai explicar como que a variação aleatória e a seleção natural deu origem à diversidade dos organismos que compartilham um ancestral comum, né? E aí essa teoria da evolução foi combinada com a teoria celular, e a teoria da evolução nos levou a ver toda a vida, desde o seu início até os dias atuais, né? Como uma grande árvore genealógica de células individuais. Então a gente sabe que até as células têm árvore genealógica, né? Igual, lembra que a Damares deu uma atividade para vocês montar a árvore genealógica da família de vocês, né? Ver quem veio antes, e a vovó, o papai, a mamãe, né? E, enfim, futuramente vocês vão ter filhos, né? E assim por diante. Ó, esse texto foi encontrado no Fundamentos da Biologia Celular. Vamos ver. Organização das células, né? Aqui ele fala, ó, que as células que compõem o mesmo ser vivo, ela tem funções diferentes, como revestimento, digestão e secreção de substância. Geralmente, a forma das células está relacionada à sua função. Então, forma-função, né? Aqui ele coloca aqui, ó, peles mortas, células mortas,
células achatadas, muito próximas umas das outras, né? E aqui, células em formas de cubos. Aqui eu tenho um esquema representando os diferentes formatos de célula que compõem o revestimento da superfície do corpo. A pele, né? A nossa pele, tá? Em grande parte dos organismos pluricelulares, as células estão organizadas em estruturas diferentes que garantem o funcionamento do organismo como um todo, né? Então, aqui a gente tem célula morta, abaixo uma célula achatada muito próxima da outra, que é para proteger o nosso corpo, né? Esse assunto é bacana, não é, crianças? É sempre importante a gente aprender, né? A imagem a seguir é um corte da raiz de uma planta, visto ao microscópio. Olha lá, raiz de uma planta. A gente tem que as células foram coloridas artificialmente e aumentou 70 vezes para a gente conseguir ter uma visão melhor pelo microscópio, né? As células que formam a planta são todas iguais? O que vocês acham? Não, né? Cada uma tem uma função. Você acha que essas células têm as mesmas funções na planta? Não, né? Uma, igual a Damaris explicou aqui a questão da pele. Uma tem uma função de proteger, ela é mais rígida, mais achatada, né? E a outra lá embaixo, ela tem em formato em cubo, ela é mais larguinha, não é? Então, é a mesma coisa na planta, não tem a mesma função, tá? Porque elas apresentam formatos diferentes, né? Porque ele pergunta aqui por quê. Ó, estamos na nossa página 18 do nosso livro de ciências. Aqui nós vamos falar sobre níveis de organização do organismo. Eu tenho o nível químico, celular e o tecidual. O nível químico, ele envolve interações entre átomos. Os átomos combinam para formar as moléculas, com água, carboidratos, gorduras e proteínas. No nível celular, as células são as unidades básicas, estruturais e funcionais de seres vivos. E elas são moléculas se combinam para formar organelas, que são estruturas menores que compõem as células. Por exemplo, o núcleo é uma organela que contém a informação hereditária da célula, né? Então, a gente tem o nível químico, o nível celular, que faz referência à célula. E no nível químico, a gente tem as moléculas, né? E a gente tem o nível tecidual. O nível tecidual, por exemplo, a pele, né? Vamos citar a pele. A pele, ela é um tecido composto por um grupo similar de células, né? E pronto, né? O coração, ele tem uma célula diferente. O pulmão é uma célula diferente, né? Vocês podem observar, a hora que a mamãe estiver arrumando o frango, como é o fígado do frango, né? O tecido do fígado do frango. Ele é mais macio, o do coração já é mais rígido, né? Aí vocês apertam assim para vocês sentirem, tá bom? E aí ele fala, ó, que o tecido, né? No caso, o tecido do coração é um jeito, o tecido do pulmão é outro, né? E as características dessas células, né? Vai determinar qual é a função do tecido, né? O coração é bater, dar energia, né? Levar o sangue para o corpo todo. A gente tem o fígado que processa algum tipo de alimento, né? A gente tem o estômago também que processa alimento. A última parte eu acredito, hein? Álbum de ciências, composição do organismo. Ele vai falar para nós que as células, elas apresentam diferentes formas, tamanhos e funções. E quando elas se agrupam, né, o conjunto das células que desempenham a mesma função, formam um tecido. Por exemplo, o pulmão é um tecido, né?
Aí o que que acontece? Esse tecido, ele faz qual é a função do pulmão? Respirar, né? Então eu tenho tecido diferente, com função específicas, né? Mas que atuam juntos, formam um órgão. Os órgãos, funcionando de forma coordenada, compõem um organismo, como são o tuiuiu, o cachorro, o sapo e a barata. Então, eu tenho o organismo barata, eu tenho o organismo sapo, eu tenho o organismo cachorro, o organismo tuiuiu, o organismo Damares, né? Então, eu também sou um organismo vivo, um ser vivo, né? E os meus sistemas estão todos integrados, ó. E aí, esse organismo, ele vai interagir com o meio externo, né? Eu interajo com o meio externo. Aí, eu me alimento, eu me reproduzo e eu realizo outras funções vitais, não é verdade? Vamos ver uma imagem aqui, ó. O tuiuiu. Aqui, a letra A mostra as células do músculo do tuiuiu. Aí, juntando várias células, eu tenho o tecido muscular do tuiuiu. E depois, eu juntando esse tecido muscular, ele vai e forma um órgão lá, o coração do tuiuiu. Então, o tuiuiu é um organismo, tá? Porque ele tem vários órgãos, né? Quando eu falo na palavrinha vital, olha lá, o nosso livro está preocupado que vocês aprendam palavras novas, tá certo? Ele até coloca ali, ó, glossário, né? É o que? Vital, que tornam possível a manutenção da vida. Então, por exemplo, se o coração de alguém dá problema, é possível que aquela pessoa morra, concorda? Por quê? Porque o coração é um órgão vital, é um órgão essencial para se viver, né? Então, o fígado é um órgão essencial, o estômago é um órgão essencial, né? Se a pessoa tem algum problema nesses órgãos vitais, a chance de morte é muito grande, tá? E isso estende-se aos animais também, né? Aqui, ó, essa historinha toda aí do tuiuiu que a Damares contou, né? É uma representação esquemática de células musculares, tecido muscular e coração que compõem o tuiuiu, que é um organismo, viu? Olha lá, elementos fora de escala. Ele coloca ali, cores, fantasias. Então, assim, aqui ele colocou a célula no tamanho aumentado, para a gente conseguir ver a olho nu, né? A gente não conseguiria ver a olho nu se a gente pegar o animal e cortar, igual o frango, né? Você vai cortar, ver o coração, você não vê essa célula assim, né? Nesse formato, nessa cor, né? Então, aqui foi feito um desenho, né? Ó, elementos fora de escala, quer dizer, eles não estão na escala real, né? Eles fizeram desenhos ilustrativos apenas, tá? Eu tenho aqui que o nível de órgão, nível de sistema, nível de órgão, nível de sistema de órgão, nível de órgão, nível de sistema de órgãos. E eu tenho um nível de organismo, né? Então, são 6 níveis. Vamos voltar lá no nosso outro texto. Nível químico, celular, tecidual. E continua aqui, né? Número 4. Então, ele coloca aqui, ó, um órgão é composto de 2 ou mais tipos de tecido que realizam uma ou mais funções comuns. A bexiga urinária, o coração, o estômago e o pulmão são exemplos de órgãos. Então, até a nossa bexiga urinária é um órgão, viu? Todo mundo tem bexiga, né? Olha só, nível de sistema de órgão. Um sistema de órgãos é um grupo de órgãos que juntos realizam uma função comum ou um conjunto de funções e são, portanto, vistos como uma unidade. A gente tem o sistema urinário, que aí é os rins, o uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Os rins produzem urina, que é transportado pelos uréteres à bexiga urinária, onde ela é estocada e eliminada do corpo através da uretra.
E depois eu tenho o nível de organismo, né? Que é qualquer ser vivo considerado como um todo, seja composto por uma célula, como uma bactéria, ou por trilhões de células, como um ser humano. Então, o corpo da Damares tem trilhões de células, tá certo? Então, é por aí. Aqui, vamos entrar pra gente... Então, finalizando o nosso vídeo, aí tá o sistema urinário que a gente leu ali, né? A gente tem o rim, temos a veia aorta, o uréter, que desce o xixi, tá vendo? A suprarrenal, que é uma glândula, né? Tem a veia cava inferior, temos uma veia renal, que vai pro rim, né? Temos uma artéria renal também, ó. A artéria, ela leva sangue novo, né? Sangue com oxigênio. E a veia devolve pro pulmão o sangue sujo, né? Que precisa ir pro pulmão para ser oxigenado novamente, tá? Então, a gente tem, ó, voltando aqui nosso textinho, né? Aqui, ó, nível de sistema de órgãos. Ele explicou que, ó, o sistema urinário consiste nos rins, uréteres, bexiga urinária e uretra. Os rins produzem urina, que é transportada pelo uréteres à bexiga urinária, onde ela é estocada e eliminada do corpo através da uretra, né? Então, é o que a gente viu aqui, ó. A bexiga tá aqui, a uretra é a que vai liberar o xixi para fora, né, no vaso. Então, a nossa aula foi isso, crianças. Espero que tenham gostado do nosso tema. Fiquem com Deus e até amanhã para nossa aula de geografia, tá? Capítulo 2. Tchau, tchau!